Fala pessoal, módulo 14, frente 1. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de física. A gente vai falar sobre peso e terceira lei de Newton nesse módulo, certo? Lembrando que no módulo 13 a gente falou sobre a primeira e a segunda leis. E o peso, na verdade, é uma extensão do pensamento de acordo com a segunda lei, considerando os movimentos de queda, por exemplo, dos corpos que são abandonados nas proximidades da Terra ou de qualquer outro planeta ou satélite, enfim. De acordo com Galileu, pessoal, que também influenciou Newton na construção da primeira lei, em queda e na ausência do ar, porque aí não vai ter força de arrasto, não vai ter vento, não vai ter força de atrito, todos os corpos caem com a mesma aceleração. E essa aceleração a gente já sabe como que ela chama aceleração gravitacional. Inclusive, a gente já falou sobre queda livre ou lançamento vertical para cima lá na cinemática, né, na frente 1 da apostila 1. Levando em consideração isso, como vai ser só uma ação da gravidade, a força resultante é o próprio peso do corpo. E por falar em peso, vamos lembrar que a reação do peso está lá no centro da Terra, né, porque é uma troca, é uma força à distância, então ela atua nos centros de massa dos corpos que estão envolvidos. Mas, como força resultante é massa vezes aceleração, e para o peso a gente considera a aceleração como aceleração gravitacional, não vamos esquecer, né? Peso é massa vezes gravidade. Peso, galera, é medido em Newton. Popularmente, a gente diz, por exemplo, que a gente pesa tantos quilos ou quilogramas. Fisicamente isso está errado, porque quilograma é uma unidade da massa. Peso como uma força é medida em Newton. Peso como força é uma grandeza vetorial. Massa medida em quilo é uma grandeza escalar, por exemplo. É só lembrar, então, nas nossas aulas de física e nas provas de física, em vestibular e tal, que peso e massa não são as mesmas coisas. Peso é uma força, massa é medida em quilo, peso é medida em newtons, ok? Mas elas se relacionam, obviamente. Na Terra, a gravidade é próxima de uma aceleração de 10, né? 9,8 e tal, mas isso vai variar, obviamente, em outros lugares no nosso universo, né? Aliás, na própria Terra, que esse valor de gravidade na Terra é um valor médio, né? Na própria Terra tem lugares em que a ação gravitacional pode variar, ok? Agora, para a terceira lei de Newton, a ação e reação é uma teoria que Newton estipula para poder explicar efeitos de uma força que age no causador de uma das forças do sistema. Então, diz o seguinte, que toda ação de uma força gera outra força de reação de mesma intensidade e sentido oposto, no caso, no aplicador, né? Então, dá só uma olhada nesse esqueminha que eu passei aqui, ó, que representa um sujeito fazendo uma força na parede. Esse vetor F para a direita é a força que o sujeito faz na parede. Por reação, vai aparecer no sujeito uma força F também, oposta à primeira e de mesmo módulo. Por isso que eu coloquei menos F aqui para representar. Olha, ela tem mesma intensidade, só que tem sentido oposto. Então, muita coisa a gente consegue explicar. Por exemplo, como é que a gente pula. Você faz uma força para baixo no chão, maior do que o seu peso, inclusive, aí a resultante da normal que o chão te devolve vai ser para cima. Por isso você pula. O simples fato de você andar, você apoia o teu pé no chão e empurra o chão para trás, aí o chão te devolve essa força por reação, te lançando para frente, porque você tem menor inércia. E por aí vai. Você imaginar duas pessoas de patins assim, aí de repente uma empurra a outra, mesmo aquele que empurrou vai entrar em movimento, obviamente dependendo da sua massa, por conta que aplicando uma força ele também recebe uma de volta. Não esquece que apesar de ser oposta e tem mesma intensidade, ação e reação não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Nesse caso, pessoal, a gente só tem que ir para os exercícios. Vamos lá? Leia a tirinha a seguir. O John e o Garfield, né? Você está muito gordo, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Vamos reparar que John aqui está usando peso numa situação cotidiana, né? Aí o Garfield falou, ei, onde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Isso aqui está completamente certo o que o Garfield está pensando, justamente porque o John disse peso. Perder peso
basta você se deslocar para um local onde a gravidade seja menor, né? Agora, como ele está falando no popular, ele quis dizer para o nosso gato famoso aí, o Garfield, emagrecer. Emagrecer não é perder peso, como popularmente a gente fala, é perder massa. Porque você vai subir na balança em quilogramas, seus quilogramas vão diminuir. Nesse caso, ó, com base no diálogo entre John e Garfield, expresso na tirinha e nas leis de Newton para a gravitação universal, assinale a alternativa correta. Já é a letra A, porque John quis dizer que Garfield precisava perder massa e não peso. Só que aí ele usou a palavra peso e confundiu todo o processo, né? Garfield levou ao pé da letra, mas no dia a dia a gente usa realmente erroneamente peso no lugar onde deveria ser a massa. Então, gente, ó, perder peso, emagrecer, na verdade é perder massa. Resposta letra A. Número 2, um foguete tem massa de 3 vezes 10 a quinta quilos, considerada constante nos primeiros instantes após o lançamento. Ele fala isso porque, à medida que o foguete vai subindo, ele vai liberando compartimentos para ficar mais leve, né? Mas vamos dizer que essa massa é constante no começo. Nesses instantes, o foguete recebe uma força propulsora, que é a força que vai tentar erguer o foguete, de 1,5 vezes 10 a sétima newton. Considerando-se a aceleração gravitacional com módulo igual a 10, e supondo-se que inicialmente apenas as forças propulsora e peso atuam no foguete. Detalhe, pessoal, acompanhe-me no exercício aí, por favor. Gravidade para baixo, peso, eu que coloquei aqui, gostaria que vocês colocassem também no foguete, ó, peso para baixo. Você vai ter uma força propulsora para cima e o peso para baixo. Só que como o foguete vai subir, a força propulsora vai vencer esse caso aí, né? Só que a gente tem que considerar as duas. A aceleração a que ele fica sujeito nos primeiros instantes após o lançamento tem módulo igual a... Usando força resultante igual a massa vezes aceleração, mas a força resultante vai ser a força propulsora menos o peso, ó, porque elas são opostas, a gente vai conseguir fazer esse exercício. Força propulsora, o exercício deu. O peso é a massa do foguete, ó, em quilos, vezes os 10 da gravidade. A massa está aqui, 3 vezes 10 a quinta em quilogramas. E aí agora é só a gente resolver para achar esse A. Para juntar esses dois aqui, ó, vamos lá na matemática, aqui vai dar 10 a sexta, né? Eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda para deixar 10 a sétima também, porque aí eu posso subtrair 1,5 menos 1,3, aí vai dar 1,2 vezes 10 a sétima. Depois disso eu passo 3 vezes 10 a quinta dividindo, 1,2 por 3 dá 0,4, 10 a sétima por 10 a quinta dá 10 ao quadrado, 0,4 vezes 10 ao quadrado dá 40. Nossa resposta, letra C, aceleração dele aí, ó. Número 3, durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente, de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Não sei se o menino não entendeu a lei ou se ele quis realmente fugir da tarefa, mas até aqui ele conseguiu falar certo, ó. Se ele puxa o móvel também vai devolver essa força. Só que elas não vão se anular, gente. Olha, caiu no Enem isso, ó. É muito fácil de você lembrar e acertar uma questão dessa. Não pode errar isso no Enem. Força-ação e força-reação não se anulam porque elas atuam em corpos diferentes. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Olha a letra E. O par de forças de ação e reação não atuam no mesmo corpo, portanto, não vão poder se anular. Não esquece disso, hein? Letra E. Número 4, a fotografia mostra um jogador cabeceando a bola durante uma partida de futebol. Nela, a bola parece bem mais deformada do que a cabeça do jogador, né? Ainda bem. A respeito dessa cena, pode-se afirmar que, na verdade, o que deforma a bola é a força que a cabeça do jogador faz na bola. Só que o material da bola permite toda essa deformação e tudo mais, o que não pode te levar a confundir de que as forças são diferentes. O sujeito faz uma força na bola, a bola devolve exatamente a mesma força que ela recebeu. Não esquece, o par ação e reação tem exatamente o mesmo módulo, por isso que a resposta é a letra D, ó.
Apesar de a bola estar mais deformada do que a cabeça do jogador, a força que ela exerce na cabeça é tão intensa quanto a força que ela recebe da cabeça, né? Independente da massa, viu, pessoal? Trocaram forças, a força de ação e a força de reação têm mesmas intensidades. Letra D. Número 5, para a gente fechar. Um exemplo prático do princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton, é o recuo das armas de fogo quando o projétil sai do seu cano. Isso daí é chamado de coice, né, popularmente. Quando se dispara um rifle, ocorre uma interação entre este e a bala, o projétil. Um par de forças atua tanto sobre o rifle como sobre a bala. A força exercida sobre a bala é tão grande quanto a força de reação exercida sobre o rifle. Logo, o rifle dá um tranco no atirador, né, ele vai para trás. Considerando que um rifle de 15 kg de massa atire um projétil de massa 60 gramas com uma velocidade de 3.600 km/h, detalhe, vou dividir isso aqui por 3,6, galera, para dar velocidade em metros por segundo, tem que ser 3 vezes 3.600 dividido por 3,6 dá 1.000 metros por segundo, é a velocidade do projétil. Pode-se afirmar que a velocidade de recuo da arma no instante em que o projétil é disparado tem módulo igual a... Considerando, pessoal, que antes do disparo, tanto o projétil quanto o rifle estavam em repouso, eu vou calcular o ΔV do rifle, que automaticamente vai ser a velocidade que ele vai sair, né? Já que a velocidade inicial era 0. Para isso, eu vou chamar, por exemplo, o rifle de 1 e o projétil de 2. Então, a força que o 1 faz no 2 é igual à força que o 2 devolve em 1. Só que como essas vão ser a força resultante, a força que o 1 faz no 2 vai gerar uma aceleração no 2, de massa 2, e a força que o 2 devolve vai gerar uma aceleração no 1 de massa 1. A massa 2, agora, detalhe, aceleração a gente não vai ter, e como o exercício fala de velocidade, eu vou lembrar que a aceleração é ΔV sobre ΔT, para os dois casos, só que aqui é 2 e aqui é 1. O ΔT eu posso cortar, né, porque vai acontecer ao mesmo tempo. E aí eu vou lá, a massa do 2, 15 quilos, e a variação de velocidade dele eu não sei. A massa do outro, que é o projétil, 60 gramas, que em quilo dá 0,06, e a velocidade que ele atinge do 0 até 1.000 metros por segundo. Aí agora ficou tranquilo de fazer, porque aqui vai dar 60, você passa dividindo, então a velocidade que o rifle recua, né, e se o atirador estiver desatento vai tomar esse tranco aí, de 4 metros por segundo. Beleza? Chegamos ao final de mais um. Valeu, até mais.